Pai do Senhor, a todos. Estamos aqui na igreja, né? Hoje é quinta-feira e a gente veio aqui para tirar um período de oração e assim refletir um pouco, né, na palavra. Eu quero deixar uma palavra ao teu coração nessa quinta-feira. Hoje nós recebemos a notícia logo cedo da perda, né, de uma pessoa muito estimada e admirada no meio cristão, no meio gospel, né, que é a pastora e cantora Fabiana Anastácio, né, que veio a ser vitimada já há um tempo, já esteve internada e hoje veio a notícia do seu falecimento. E eu queria trazer um texto para nossa reflexão que diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu queria refletir um pouquinho com vocês acerca da morte, né? O que é a morte? A Bíblia fala pelo menos acerca de 2 mortes, né? E até fazendo um estudo mais minucioso, a gente pode até se deparar com 3 tipos de morte diferentes. O primeiro tipo de morte é a morte do corpo físico, né? Onde a pessoa ela morre, o corpo ele morre e é posteriormente sepultado. Essa é a morte que nós conhecemos mais e nos deparamos com ela, a qual causa muita dor no coração das pessoas que ficam, né? Mas também a morte espiritual, onde a pessoa ela começa a perder o interesse, o desejo para com as coisas de Deus, ela se apostata na fé, né? Algo que é muito comum nos dias de hoje, até mesmo nesses tempos, né, de pandemia, onde as pessoas estão, a maioria delas, impossibilitadas de congregar, como é o nosso caso. Nós estamos num período aí onde os nossos cultos estão suspensos, mas não quer dizer que o fato de nós não estarmos congregando, que devemos afastar-nos do Senhor ou deixar a nossa fé ficar enfraquecida, né? Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 6 que nós, quando formos orar, que nós adentrarmos ao nosso quarto e clamarmos ao Pai, né? Dobrarmos o nosso joelho e orar ao Pai em secreto e Ele nos ouvirá. Então, independente que estejamos reunidos no templo ou que estejamos na nossa casa, não quer dizer que não deveremos buscar a Deus no lugar onde nós estivermos, né? João 4, versos 23 e 24 diz que Deus é Espírito, que aqueles que o adoram possa adorá-lo em espírito e em verdade, né? Então, aí mesmo da sua casa, você pode buscar a Deus, você pode ter o seu período de intimidade com Deus, de oração, cantar hinos, ouvir hinos, né? Hoje, inclusive, eu mandei para vocês um aplicativo aí da Bíblia Falada, que auxilia, né, para quem ou não sabe ler, ou então tem a dificuldade para ler, dado a visão talvez cansada, ou até mesmo para facilitar, né? Porque talvez ali com fone de ouvido, você vai ouvindo a Bíblia, a palavra, vai se edificando e fica até mais fácil o seu entendimento. Então, não há desculpas para não se buscar a Deus aí mesmo da sua casa. Então, é um tipo de cuidado que nós devemos ter em manter a nossa fé viva, a chama dentro de nós, viva através da busca incessante ao Senhor. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, onde a pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o inferno porque teve a oportunidade de servir a Deus, a oportunidade é igual para todo mundo,
mas o rejeitou e, como consequência disso, viverá eternamente afastada do Senhor. Então, esse é o terceiro tipo de morte. Mas eu queria aqui refletir, será que nós tememos a morte? Porque por dois motivos as pessoas temem a morte. O primeiro motivo é pela dúvida, é pela incerteza da salvação. Ou seja, muitas pessoas temem morrer e não terem se preparado para enfrentar a morte e o julgamento, e temem morrer e serem lançadas no inferno. E outra coisa que muita gente teme a morte é pelo fato da incerteza da vida após a morte. Até no meio de cristãos, tem algumas pessoas, que ainda duvidam se de fato existiremos em outro tempo. Será que a morte não é o fim de tudo? Mas para tal, eu trago o texto aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, onde o escritor, que é de autoria desconhecida, a maioria dos estudiosos atribui a Paulo, mas ele diz assim: está um homem sujeito a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, o escritor aí, aos Hebreus, ele deixa claro que nós teremos uma única morte, Isso joga por terra a teoria da reencarnação pregada por algumas seitas, E vindo depois disso o juízo. Então, nós somos seres eternos, viveremos eternamente, ou estando ao lado do Senhor, ou afastado dele, que Deus nos livre, de morrer sem Cristo, mas vivendo no sofrimento eterno no inferno. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós não devemos temer a morte, Jesus fala assim: não temeis aqueles que matam o corpo, e nada disso há depois o que se fazer. Antes eu digo a quem vocês devam temer, aquele que depois de matar o corpo é capaz de lançar o corpo e a alma no inferno. Então nós não devemos temer a morte, e sim temer a Deus, Temer a Deus, vivendo sendo fiéis a Ele, procurando viver uma vida íntegra e de obediência a Ele, a sua palavra. E nós não devemos temer a morte, Porque uma vez que você teme a morte, isso só demonstra que você de fato está precisando de rever, de reavaliar os seus conceitos. Uma coisa que Davi ele orou a Deus e pediu que ele trouxesse de volta era a alegria da salvação, Foi isso que ele disse lá no Salmo 51, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim espírito reto, traga novamente a mim a alegria da salvação, porque ele havia perdido pelo fato de ter pecado, de ter enganado o seu fiel escudeiro, Urias, deitando-se com a sua mulher, tentando encobrir ali uma gestação, um adultério, e isso lhe trouxe consequências severas. E depois de advertido pelo profeta Natan, ele caiu em si, reconheceu o seu erro e pediu a Deus perdão. Então não devemos temer a morte, Igual a gente lamenta quando alguém morre, O fato de termos aí, não estando mais em nosso meio, a cantora, que faleceu hoje, mas como eu disse aqui no texto introdutório, que a morte dos santos ela é preciosa à vista do Senhor. A pessoa que morre em Deus, ela vai estar com Deus, ela viverá eternamente com Deus. Então, não foi uma perda, e sim um ganho para o céu. Uma perda talvez aparente para aqueles que ficam, para nós que ficamos, mas para Deus é um ganho. A pessoa ela vai ser galardoada, ela receberá aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não devemos temer a morte, devemos sim nos preparar dia após dia.
né? Jó ele falou assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que Jó não queria, que ele tinha medo, foi justamente aquilo que lhe sobreveio. O sofrimento, as perdas que ele teve, né? Era algo que ele temia. Ele sobreveio, embora ele foi honrado de forma duplicada, e o segundo estado dele foi mais honrado que o primeiro, mas ele tinha medo de passar por aquele momento, por aquele tempo. Então, nós não devemos andar temerosos, né? Mas sim devemos confiar em Deus e viver uma vida íntegra. Sermos fiéis a Ele, temendo ao Senhor, vivendo na sua presença. Então, deixa essa palavra de reflexão. Não fica aí temeroso, com medo, né? Tem tanta gente aí que está amedrontada, né, com a questão do coronavírus. Mas, por mais que tenha tanta gente assim com medo, né, você não deve viver com medo, né? Deve viver crendo. A Bíblia fala que nós não devemos viver por vista, mas sim por fé. Então nós devemos acreditar em Deus, que Ele é fiel para nos guardar, para conduzir a nossa vida. Nós devemos procurar viver de uma forma que Ele venha ter prazer em nós, né? Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não tenho eu prazer na sua alma. Então, estamos aí com mais de 300 casos, né, de pessoas infectadas na nossa cidade, mas isso não é motivo para nós vivermos com medo. Devemos ter sim uma certa cautela, devemos sim ter um certo cuidado com a nossa saúde, com a higiene, fazer o isolamento na medida do possível, sim. É uma questão de não tentar a Deus, de ser cauteloso, mas não viver com constante medo, amedrontado. Então, isso só demonstra, quando nós temos tanto medo, a incerteza que nós temos, que a nossa vida está de fato na presença de Deus, que estamos vivendo de uma forma que Deus se agrada. Se você tem esse medo extremo, se você tem esse medo aí, tão grande que lhe causa pavor, né, insegurança, isso demonstra que você tem que rever a sua vida com Deus, de como você tem andado. Será que de fato nós temos no nosso viver diário agradado a Deus? Será que o Senhor, nos chamando hoje, qual que seria o nosso destino? Onde passaríamos a eternidade? Se Deus nos chamasse hoje, independente da existência de um vírus que tem ceifado muitas vidas, mas se Deus te chamasse hoje, onde você passaria a eternidade? Então não tema aquilo que o homem pode fazer, não tema a doença, tenha sim os seus cuidados, tenha sim as suas precauções, mas acima de tudo, viva debaixo do temor do Senhor, seja fiel ao Senhor. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Então, não perca a sua fé, alimente o seu espírito, alimente a sua alma, procure viver de uma forma que você venha se fortalecer em Deus. Tenha um tempo de oração de qualidade, leia, medite na palavra, viu? E que Deus abençoe todos vocês. Reflita nessa palavra, no nome do Senhor Jesus.